Em uma noite comum de quarta-feira em Dallas, Texas, uma jovem dentista pediatra chega ao estacionamento do seu luxuoso apartamento depois de um longo dia de trabalho. Na manhã seguinte, ela embarcaria para Cancún com o homem que amava, mas ela nunca chegou ao elevador. O que as câmeras de segurança registraram naquele 2 de setembro de 2015 revelaria, aos poucos, uma trama de obsessão, ciúme e sangue frio que chocaria todo o país e colocaria seu nome nas manchetes nacionais por anos. A noite de quarta-feira, 2 de setembro de 2015, parecia ser apenas o encerramento de mais um ciclo de trabalho exaustivo para a doutora Kendra Hatcher, uma dentista dedicada que estava prestes a iniciar um novo capítulo em sua vida pessoal. Exatamente às 19h42, Kendra manobrou seu veículo para dentro do estacionamento coberto do luxuoso complexo de apartamentos Gables Park 17, situado no bloco 1700 da Cedar Springs Road, na área nobre de Uptown Dallas. O que ela não poderia imaginar era que sua chegada estava sendo monitorada por indivíduos que a aguardavam na penumbra da garagem. Hashim, um morador do mesmo edifício que se encontrava no estacionamento naquele momento, foi a testemunha auditiva do horror que se seguiu. Ele relatou ter ouvido gritos desesperados seguidos imediatamente por um estampido alto de disparo de arma de fogo. Logo após o barulho, ele avistou um Jeep Cherokee saindo em altíssima velocidade pela rampa de acesso, indicando que não era apenas alguém com pressa, mas alguém em fuga deliberada. Hashim, movido pelo instinto de ajudar, dirigiu seu próprio carro em direção à saída, mantendo os olhos atentos para qualquer sinal de alguém ferido. Foi então que ele se deparou com a cena brutal. Uma mulher estava caída no chão, completamente imóvel, com uma quantidade significativa de sangue saindo da região de seu pescoço. Próximo ao corpo, a porta do carro de Kendra ainda estava aberta e seu telefone celular jazia no chão. Desesperado, Hashim ligou para o serviço de emergência 911, descrevendo que alguém acabara de levar um tiro no estacionamento do Gables Park 17 e que havia sangue por toda parte. As equipes de socorro chegaram ao local em questão de minutos, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. Aos 35 anos de idade, Kendra Hatcher foi declarada morta ainda na cena do crime. Os investigadores isolaram a área imediatamente, transformando a garagem em uma cena de crime meticulosa. Durante a perícia inicial, foram encontrados fragmentos de bala e um carregador de arma de fogo no chão, evidências físicas que começariam a contar a história daquela noite. Um detalhe que chamou a atenção da polícia foi o fato de a bolsa de Kendra ter desaparecido enquanto seu celular, um item valioso, foi deixado para trás. Inicialmente, os policiais consideraram a hipótese de um assalto que deu errado, imaginando que alguém poderia ter invadido o prédio para roubar o primeiro morador que encontrasse. No entanto, a análise técnica das feridas sugeriu algo muito mais sinistro e pessoal. Kendra apresentava ferimentos compatíveis com uma execução. Ela foi atingida na parte superior traseira da cabeça e o projétil saiu por seu queixo na parte frontal. Resíduos de pólvora e a trajetória da bala indicavam que as mãos de Kendra estavam levantadas e posicionadas atrás de sua cabeça quando ela foi morta, um sinal claro de rendição que não impediu o assassino de puxar o gatilho. Para entender o impacto dessa perda, é preciso olhar para quem era Kendra Hatcher antes daquela noite trágica. Nascida na pequena vila de Pleasant Plains, no estado de Illinois, uma localidade com uma população de apenas 800 pessoas, Kendra viveu uma infância típica de interior. Sua mãe era proprietária de uma loja de colchas e Kendra se destacava em tudo o que fazia. No ensino médio, ela foi capitã da equipe de vôlei e do time de líderes de torcida, possuindo uma beleza e um sorriso tão radiantes que muitos diziam que ela parecia ter saído de um comercial de pasta de dente ou de um filme de Hollywood. Sua inteligência era notável e ela sempre soube que queria seguir carreira na área médica. Em 1998, ela se formou no ensino médio e ingressou na DePaul University, em Indiana, uma instituição ligada à Igreja Metodista que era conhecida pelo sucesso profissional de seus graduados. Kendra era uma mulher de fé profunda,
deixando suas crenças guiarem cada passo de sua jornada. Ela não apenas frequentava a igreja, mas praticava o que pregava, ensinando estudos bíblicos para crianças de baixa renda e participando de viagens missionárias para construir igrejas no exterior. Durante suas férias de primavera na faculdade, enquanto outros estudantes viajavam para festas, ela dedicava seu tempo ao Habitat for Humanity. Após se formar com especialização em espanhol e bioquímica em 2002, ela decidiu se tornar dentista e ingressou na Faculdade de Odontologia da Universidade de Kentucky. No âmbito pessoal, ela se casou com Scott Fisk em agosto de 2004, mas o relacionamento acabou em divórcio tempos depois. Scott nunca teve palavras negativas sobre Kendra, atribuindo o fim da união ao fato de serem jovens demais e terem objetivos de vida diferentes. Sua verdadeira paixão era a odontologia pediátrica, um campo onde ela podia exercer seu amor por ajudar crianças. Em uma de suas férias de Natal, ela viajou até o Equador para realizar tratamentos dentários gratuitos para crianças carentes que não tinham acesso a esse tipo de serviço. Em 2015, Kendra já morava em Dallas, Texas, uma mudança motivada por seu desejo de trabalhar em uma comunidade predominantemente hispânica, aproveitando sua fluência na língua espanhola. Ela trabalhava na clínica Smile Zone, um lugar que oferecia serviços odontológicos de alta qualidade para crianças de famílias desfavorecidas. Kendra era financeiramente independente, vivendo sozinha no Gables Park 17, um arranha-céu luxuoso com piscina infinita e vistas deslumbrantes do centro da cidade, cujo aluguel agora custaria entre $3.000 e $6.000. A vida amorosa de Kendra parecia ter finalmente encontrado seu prumo quando ela conheceu o médico Ricardo Paniagua, conhecido como Ricky, através do aplicativo Tinder em maio de 2015. Ricky, um dermatologista que também já havia passado por um divórcio, escreveu em seu perfil que vivia o sonho de infância de ser médico e que gostava de abrir a porta do carro para suas acompanhantes. A conexão entre os dois foi instantânea. Em apenas 3 meses de relacionamento, eles já haviam viajado para a Califórnia 3 vezes e planejavam visitar as famílias um do outro durante as festas de fim de ano. O casal discutia abertamente sobre casamento, chegavam a planejar o orçamento da cerimônia e já economizavam dinheiro para o futuro juntos. Para o feriado de Labor Day, eles planejaram uma viagem romântica para Cancún, no México. Ricky pretendia se mudar para São Francisco em outubro e Kendra estava decidida a ir com ele. A investigação policial ganhou tração graças às câmeras de segurança do Gables Park 17, que funcionavam perfeitamente e registraram detalhes cruciais. As imagens revelaram que o Jeep Cherokee preto entrou na garagem às 19h15, exatamente 30 minutos antes de Kendra chegar em casa. Isso provou que os criminosos não estavam lá por acaso, mas esperavam especificamente pela vítima. Quando o carro de Kendra parou, o atirador saiu pelo lado do passageiro do Jeep, caminhou até ela e depois retornou ao veículo. Esse detalhe confirmou que havia pelo menos 2 pessoas envolvidas, o executor e um motorista. A motorista foi identificada como sendo uma mulher, embora as imagens granuladas não permitissem um reconhecimento imediato de sua identidade. A polícia divulgou as imagens do veículo para a mídia, descrevendo-o como um modelo antigo de Jeep Cherokee com pintura desbotada no capô e uma placa de papel de comprador. A repercussão foi imediata, pois a morte de uma dentista proeminente em um edifício de luxo era um evento chocante para Dallas. No dia seguinte, um homem chamado José Luiz Ortiz ligou para os detetives, extremamente nervoso. Ele reconheceu seu próprio veículo nas notícias e afirmou ser inocente. José explicou que, no dia do crime, não estava com o Jeep, pois o havia emprestado para uma amiga chamada Brenda Delgado. Ele disse que Brenda alegou que o carro dela estava com problemas mecânicos e que precisava de um veículo para ir até a biblioteca. José contou que, ao confrontar Brenda após ver as notícias, ela inicialmente tentou acalmá-lo, dizendo que o carro na televisão não era o dele. No entanto, após ele insistir, ela admitiu a verdade, mas criou uma história de cobertura. Disse que havia emprestado o Jeep de José para outra amiga, Crystal,
porque o carro desta não estava funcionando. Segundo Brenda, Crystal teria usado o veículo para realizar uma transação de drogas e que a morte de Kendra provavelmente foi resultado de um negócio de narcóticos que deu errado. Brenda demonstrou uma frieza assustadora durante essa conversa, simplesmente encolhendo os ombros diante da gravidade da situação. Para silenciar José, ela chegou a ameaçá-lo, afirmando que, se ele procurasse a polícia, ela garantiria que ele fosse deportado. Além das ameaças, Brenda sugeriu uma medida desesperada para apagar os rastros do crime. Ela se ofereceu para apagar a pintura do Jeep de José para uma cor diferente, garantindo que nada pudesse ser rastreado até eles. Esse comportamento levantou bandeiras vermelhas imediatas para os investigadores. Ao cruzarem as informações, a polícia descobriu que Brenda Delgado não era apenas uma amiga de José, mas a ex-namorada de Ricky Paniagua, o homem que estava apaixonado por Kendra Hatcher. A conexão agora era clara e o motivo parecia ser um ciúme doentio e obsessivo. Com essa peça do quebra-cabeça, os detetives decidiram que era hora de trazer Brenda Delgado para a sala de interrogatório para que ela explicasse por que o carro que ela havia pedido emprestado estava no centro de uma execução fria e calculada. A descoberta de que Brenda possuía acesso a informações privadas de Ricky e que vinha monitorando o novo casal de longe adicionou uma camada de premeditação que os investigadores estavam determinados a desvendar totalmente. O Jeep Cherokee preto, antes apenas um veículo comum nas ruas de Dallas, tornou-se o elo físico que unia a vingança de uma ex-namorada ao destino final de uma jovem médica que só queria ajudar os outros e viver seu novo amor. Brenda Delgado compareceu à delegacia, demonstrando uma calma que chamou a atenção imediata dos investigadores encarregados do caso de homicídio. O detetive Barnes relatou que ela tentou ativamente criar um clima amigável e de proximidade, chegando a elogiar a pulseira que ele utilizava e comparando-a com uma peça de joalheria que ela mesma possuía em sua coleção pessoal. Sobre a vítima Kendra Hatcher, Brenda alegou total desconhecimento, afirmando de forma categórica que apenas tinha visto algumas menções casuais sobre ela através de publicações de terceiros em redes sociais como o Facebook. Para justificar sua localização exata, na noite de 2 de setembro de 2015, ela forneceu um álibi extremamente minucioso e aparentemente planejado. Brenda relatou que passou grande parte do dia com um amigo chamado Billy, que foi descrito como um homem de origem asiática, em uma biblioteca pública localizada em Carrollton. Ela especificou que os dois reservaram uma sala de estudos privativa e permaneceram no local, estudando das 12 horas até aproximadamente às 17 horas e 30 minutos. Brenda afirmou que, após esse período de estudos, eles foram comer tacos no restaurante Fuzzy's e depois ela seguiu sozinha para o restaurante Chili's na George Bush Freeway, onde se encontrou com seu amigo José Luiz Ortiz. Durante o interrogatório, Brenda retirou de sua bolsa um recibo do restaurante Chili's que estava perfeitamente dobrado e conservado, o que despertou a desconfiança imediata do detetive pela rapidez e prontidão da ação. O documento registrava sua presença no estabelecimento por volta das 19 horas e 30 minutos, momento exato em que ela afirmava estar consumindo uma porção de picles fritos e cerveja com seu amigo Josie. O detetive Barnes observou atentamente que, ao ser confrontada com questões mais incisivas sobre seu envolvimento no crime, Brenda começava a inclinar o corpo para frente de maneira repetida. Essa mudança de postura física foi interpretada pelas autoridades como uma tática de distração ou uma tentativa deliberada de manipulação visual da conversa através de sua aparência. Quando foi questionada sobre o Jeep Cherokee pertencente a Josie, Brenda finalmente admitiu ter solicitado o empréstimo do veículo, mas afirmou que o entregou para sua amiga Crystal Cortez. Brenda tentou convencer os investigadores de que Crystal pretendia usar o utilitário para buscar drogas e sugeriu que o assassinato de Kendra Hatcher poderia ser, na verdade, um acerto de contas violento relacionado ao tráfico de entorpecentes. Sem provas materiais suficientes para uma acusação formal de morte, ela foi liberada pelos detetives, sendo retida brevemente apenas por uma multa de estacionamento pendente
que não havia sido quitada. Crystal Cortez, uma jovem de 23 anos de idade, foi a próxima pessoa a ser interrogada pelos detetives e apresentou uma atitude muito mais comunicativa e detalhista do que Brenda. Em sua versão inicial apresentada à polícia, ela alegou ter sido a vítima inocente de um sequestro relâmpago. Crystal afirmou que estava dirigindo o Jeep Cherokee com seu filho pequeno de apenas 6 anos de idade no banco traseiro quando foi abordada por um homem armado. O desconhecido a teria forçado, sob ameaça direta de morte contra ela e a criança, a dirigir até o estacionamento do condomínio Gables Park 17. Ela relatou ter ouvido o tiro fatal e permanecido no local por puro medo e paralisia, antes de deixar o suposto agressor em uma área afastada no outro lado da cidade de Dallas. No entanto, os investigadores apontaram rapidamente que o comportamento dela não condizia com o de uma mãe tentando proteger um filho, pois ela não aproveitou nenhuma oportunidade para fugir. A análise pericial das câmeras de segurança da garagem desmentiu completamente sua história ao provar que nenhuma criança estava dentro do veículo Cherokee durante a execução do crime. Diante da exposição da mentira, Crystal decidiu abandonar o teatro e confessar sua participação voluntária no plano de morte. Em sua nova declaração oficial, Crystal admitiu que Brenda Delgado lhe ofereceu o valor de $500 para atuar como a motorista de fuga na ação criminosa. Ela afirmou falsamente aos investigadores que acreditava que o crime seria apenas um assalto comum planejado para roubar a bolsa da vítima e não um assassinato calculado. Crystal justificou sua decisão de participar mencionando que era uma mãe solteira desempregada que vivia em condições financeiras extremamente precárias na casa de seus avós e que precisava desesperadamente do dinheiro prometido por Brenda. Durante o depoimento, ela identificou o atirador como sendo um homem que ela conhecia apenas pelo nome de Lamar e confirmou que Brenda Delgado era a mentora intelectual de toda a ação contra a namorada de Ricardo Paniagua. Crystal revelou que Brenda estava facilitando cada detalhe do plano e foi presa naquela mesma noite sob a acusação formal de homicídio qualificado por sua participação direta no evento. Brenda Delgado nasceu no dia 18 de junho de 1982, na região central do México, sendo pertencente ao signo de Gêmeos. Seus pais, Luiz e Maria Delgado, mudaram-se do México para o bairro de Pleasant Grove, em Dallas, buscando oferecer melhores oportunidades de vida para os 5 filhos da família. Brenda cresceu observando o trabalho exaustivo de seu pai em canteiros de obras de construção civil e de sua mãe nos Correios Americanos e na limpeza doméstica de residências. Essa vivência gerou nela uma obsessão precoce por alcançar estabilidade financeira e um estilo de vida cercado de luxos. No período escolar, ela foi descrita como uma aluna exemplar e muito querida por todos os professores, mantendo simultaneamente 2 empregos parciais como florista e garçonete para ajudar nas despesas da casa. Embora seu maior sonho fosse frequentar a faculdade de medicina, a falta total de recursos para arcar com as mensalidades a levou a se tornar assistente odontológica. Posteriormente, ela conseguiu se matricular em um curso de higiene dental no Sanford Brown College como uma forma de se aproximar da área médica profissional. Em agosto de 2012, a vida de Brenda mudou ao conhecer o Dr. Ricardo Paniagua, um dermatologista que estava em fase final de divórcio e que havia acabado de chegar da Califórnia. Ela via em Ricardo o parceiro ideal devido à sua profissão prestigiada e sua riqueza pessoal, chegando a comentar com diversos conhecidos sobre o alto salário que ele recebia como médico. O namoro evoluiu de forma acelerada e o casal passou a morar junto após apenas 3 meses de relacionamento. Em 2013, Brenda descobriu que estava grávida e os dois decidiram realizar a interrupção da gravidez através de um aborto. Essa decisão impactou o psicológico de Brenda de forma profunda, conforme revelado por notas encontradas em seu telefone celular, onde ela expressava grande sofrimento e o plano inabalável de ter filhos com Ricardo no futuro. No início de 2014, ela recebeu dele um anel de promessa e passou a usar o acessório constantemente, acreditando que o casamento formal era apenas uma questão de tempo. A situação romântica mudou de forma drástica em julho de 2014, quando Ricardo decidiu terminar a relação
e solicitou que ela saísse definitivamente de seu apartamento. Brenda ficou totalmente devastada e abandonou seu curso de higiene dental poucas semanas após a separação. Ela iniciou um sistema de perseguição sistemática, utilizando chaves do apartamento de Ricardo, que obteve através de sua mãe, que continuava trabalhando como faxineira para ele. Brenda entrava na residência escondida para acessar o computador pessoal de Ricardo e anotar todas as suas senhas de correio eletrônico, redes sociais e contas bancárias. Ela chegou a fazer cópias de sua carteira de motorista e de seu cartão de previdência social. Brenda utilizava o aplicativo de localização Find My iPhone para monitorar os movimentos dele durante as 24 horas do dia, o que permitia que ela forjasse encontros casuais em trilhas de corrida e lojas. Em setembro de 2014, ela usou essa tática para aparecer em uma aula de salsa e reconquistar Ricardo por um breve período. Ricardo Paniagua terminou definitivamente com Brenda através de um e-mail enviado em fevereiro de 2015. Brenda continuou a vigiá-lo secretamente, chegando ao ponto de deletar mensagens de outras mulheres interessadas nos aplicativos de namoro dele para sabotar qualquer nova relação. Quando ele iniciou o relacionamento com a doutora Kendra Hatcher em maio de 2015, Brenda descobriu a identidade da nova namorada através de acessos ilegais às contas privadas dele. Ela criou um perfil falso no Facebook para acompanhar a vida do casal e desenvolveu uma raiva intensa ao observar as fotos de felicidade e viagens postadas por Kendra. Brenda falava constantemente sobre seu ódio profundo por Kendra com qualquer pessoa, incluindo homens com quem ela saía em encontros casuais e jantares românticos. Sua ex-colega de quarto, Jennifer Escobar, relatou que Brenda estava obcecada e agia de forma perigosa. Brenda chegou a oferecer dinheiro ao seu primo, Moses Martinez, para que ele agredisse Kendra Hatcher com um taco de beisebol, mas ele recusou prontamente a proposta criminosa. A descoberta de que Ricardo e Kendra planejavam se mudar definitivamente para a Califórnia em outubro de 2015 acelerou os planos letais de Brenda. Em agosto, ela propôs de forma direta a Jennifer Escobar que matasse Kendra em troca de uma grande quantidade de drogas ou de um carro novo. Brenda descreveu métodos brutais de execução, como espancamento severo ou o uso de uma injeção letal com agulha. Apavorada com as propostas, Jennifer abandonou o apartamento de Brenda em meados de agosto e nunca mais retornou. Brenda então recrutou Crystal Cortez, explorando sua extrema vulnerabilidade econômica. Brenda subornou Crystal com jantares em restaurantes caros e prometeu o pagamento de $500, além de inventar uma falsa ligação com um cartel mexicano para garantir que a jovem obedecesse suas ordens. As duas passaram a vigiar a rotina diária de Kendra, utilizando até óculos de visão noturna no estacionamento do condomínio Gables Park 17, para planejar o melhor momento para o ataque final. Como nenhuma das duas mulheres sabia operar armas de fogo, Brenda e Crystal dirigiram pelo bairro de Crystal procurando um atirador de aluguel entre estranhos na rua, sendo rejeitadas por vários homens que não aceitaram a proposta. Finalmente, elas encontraram Christopher Love na residência da mãe de Crystal. Christopher era um pequeno traficante de maconha com uma vasta ficha criminal que precisava de dinheiro para montar uma rede ilegal de exploração de prostituição. Love possuía tatuagens sugestivas, incluindo uma em suas costas com a frase Oneman Army, acompanhada de uma imagem de um fuzil AK-47. Brenda prometeu a ele o valor de $3.000 em dinheiro e drogas, afirmando novamente ser parte integrante de um cartel mexicano. Christopher Love afirmou possuir sua própria arma de fogo e aceitou a missão sem hesitar. Na manhã de 2 de setembro de 2015, o carro BMW prata planejado para o crime quebrou, levando Brenda a pedir emprestado o Jeep Cherokee de José Luiz Ortiz em estado de pânico. Para garantir seu álibi, ela passou o dia inteiro com José, simulando uma rotina normal de estudos e jantares sociais. Na tarde do crime, Crystal Cortez e Christopher Love iniciaram a fase final da operação criminosa ao estacionarem o Jeep Cherokee em frente ao consultório odontológico Smile Zone, onde Kendra Hatcher trabalhava.
Eles aguardaram pacientemente dentro do veículo até que a dentista encerrasse seu expediente, o que ocorreu em algum momento entre as 18 horas e as 19 horas. Assim que Kendra deixou o trabalho em seu próprio automóvel, os dois cúmplices passaram a segui-la pelas ruas de Dallas até o complexo residencial Gables Park 17. Para conseguir entrar no estacionamento privado e seguro, eles utilizaram a técnica conhecida como piggybacking, que consiste em dirigir colado na traseira de outro morador que estava entrando no prédio, aproveitando que o portão automático ainda estava aberto para se infiltrar antes que ele se fechasse totalmente. Conforme registrado pelas câmeras de segurança, o Jeep foi posicionado em uma vaga de espera às 19 horas e 15 minutos, permanecendo ali por aproximadamente 30 minutos, aguardando a chegada definitiva da vítima ao local. Exatamente às 19 horas e 42 minutos, Kendra Hatcher estacionou seu veículo em sua vaga habitual dentro da garagem. Foi nesse momento que Christopher Love desembarcou do banco do passageiro do Jeep Cherokee e caminhou rapidamente em direção à dentista pediátrica. Ele disparou um único tiro fatal na parte traseira da cabeça de Kendra, atingindo-a no momento em que ela tentava se render com as mãos levantadas para trás em sinal de submissão. O projétil atravessou o crânio e saiu pela região do queixo. Para dar a aparência de um latrocínio comum e desviar as investigações, Christopher roubou a bolsa da vítima antes de correr de volta para o Jeep, onde Krista o aguardava para a fuga em alta velocidade. Enquanto os criminosos fugiam, Brenda Delgado estava no restaurante Chili's com Josi Luiz Ortiz, consolidando seu álibi planejado. Brenda recebeu uma ligação telefônica de Crystal, confirmando que o serviço havia sido concluído com sucesso e, segundo as investigações, ela ficou extremamente satisfeita e alegre, acreditando que seu plano de vingança tinha sido perfeito e que ela jamais seria capturada pelas autoridades. Dentro do apartamento de luxo, o Dr. Ricardo Paniagua aguardava o retorno de Kendra para que pudessem terminar de arrumar as malas para a viagem de férias que fariam para Cancún. Ele ouviu o som das sirenes policiais do lado de fora do edifício e, às 19 horas e 55 minutos, enviou uma mensagem de texto para Kendra mencionando que a entrada da garagem parecia estar bloqueada, sem saber que o motivo daquela confusão era o assassinato brutal de sua própria namorada. Ao descer para verificar o que estava acontecendo, Ricardo foi abordado por um policial que o informou que Kendra havia sido vítima de um assalto violento e não havia sobrevivido. Em estado de choque profundo, ele avisou sua irmã e também enviou uma mensagem para Brenda Delgado contando a notícia terrível sobre o falecimento. Brenda fingiu choque imediato e perguntou se ele precisava de qualquer coisa, oferecendo-se de forma dissimulada para levar mantimentos para ele. No dia seguinte, demonstrando um sangue frio notável, ela visitou Ricardo e levou sacolas de compras para sua residência, sentindo que sua estratégia de se reaproximar dele estava funcionando perfeitamente após a morte de sua rival. A polícia revisou detalhadamente os registros telefônicos de Brenda Delgado, Crystal Cortez e Christopher Love, encontrando uma frequência altíssima de chamadas e mensagens de texto entre os três nas semanas que antecederam o crime, inclusive no próprio dia 2 de setembro. Além disso, os detetives ouviram diversos depoimentos de amigos e conhecidos de Brenda que pintavam o retrato de uma obsessão perigosa e descontrolada. Os investigadores também descobriram o perfil falso que Brenda criou no Facebook para espionar Kendra, permitindo que ela visse todas as postagens sobre as viagens de luxo e o amor entre ela e Ricardo, o que alimentava constantemente sua fúria interna. O próprio Ricardo Paniagua confirmou aos detetives que Brenda possuía todas as suas senhas de correio eletrônico e acesso total ao seu iCloud, o que explicava como ela sabia de cada movimento do casal com tamanha precisão. Em outubro de 2025, com o conjunto de provas finalmente consolidado pela promotoria, a polícia de Dallas anunciou formalmente a prisão de Christopher Love, que teve sua fiança fixada no valor de $2.500.000. Naquele mesmo período, foi expedido um mandado de prisão oficial contra Brenda Delgado pela acusação de homicídio qualificado com agravante, o que no sistema jurídico americano é classificado como capital murder.
No entanto, ao tentarem executar a ordem de prisão, os policiais descobriram que Brenda havia desaparecido de seu endereço habitual. Assim que ela recebeu alta da delegacia pela pequena multa de estacionamento inicial, ela embarcou em um ônibus e atravessou a fronteira em direção ao México. Essa fuga imediata serviu como uma confirmação adicional para os investigadores de que ela tinha plena consciência de sua culpa e do avanço das investigações sobre seu papel direto como mandante da execução. Diante da fuga internacional, o FBI incluiu o nome de Brenda Delgado em sua lista dos 10 fugitivos mais procurados dos Estados Unidos. Ela se tornou apenas a 9ª mulher em toda a história da agência federal a figurar nessa lista seleta de criminosos perigosos, o que demonstrava a gravidade e o imenso interesse nacional pelo caso da dentista de Dallas. Uma recompensa no valor de $100 mil foi oferecida publicamente por qualquer informação que levasse à captura da acusada em qualquer parte do mundo. Por 6 meses, Brenda conseguiu se esconder na cidade de Torreón, localizada no México, vivendo com alguns familiares e mantendo uma rotina extremamente discreta para não ser notada pelas autoridades locais e vizinhos. Ela evitava frequentar lugares públicos e tentava passar despercebida, enquanto os cartazes com seu rosto eram espalhados por todo o continente. Em abril de 2016, após o recebimento de pistas valiosas incentivadas pela alta recompensa oferecida, o FBI, trabalhando em colaboração estreita com as forças de segurança mexicanas, localizou e prendeu Brenda Delgado. Ela não ofereceu nenhuma resistência física no momento da captura e se entregou pacificamente para proteger seus familiares de problemas legais. Contudo, um entrave jurídico significativo surgiu logo em seguida devido à sua dupla cidadania mexicana e americana. A legislação soberana do México proíbe terminantemente a extradição de cidadãos para países onde eles possam enfrentar a sentença de pena de morte. Para garantir que Brenda fosse levada à justiça em solo americano, as autoridades dos Estados Unidos precisaram formalizar uma promessa escrita de que não buscariam a execução da ré em nenhuma hipótese. Somente após esse acordo diplomático, ela foi extraditada e retornou ao Texas para aguardar o seu julgamento final. Ao retornar aos Estados Unidos, Brenda Delgado permaneceu detida em uma unidade prisional de segurança máxima sem qualquer direito à fiança, devido ao altíssimo risco de fuga demonstrado anteriormente. Durante a fase de preparação para o tribunal, os advogados de defesa tentaram minar a credibilidade de Crystal Cortez, argumentando que suas múltiplas versões contraditórias dos fatos e seu passado financeiro instável a tornavam uma testemunha pouco confiável para um caso de tal magnitude. Percebendo a necessidade estratégica de um depoimento interno sólido para garantir a condenação da mentora do crime, a promotoria ofereceu um acordo judicial vantajoso para Crystal. Em troca de seu testemunho completo e verdadeiro contra Brenda Delgado e Christopher Love perante o júri, Crystal Cortez aceitou uma sentença de 35 anos de prisão, com a possibilidade jurídica de solicitar liberdade condicional após o cumprimento integral de 15 anos da pena. O julgamento de Christopher Love, o executor direto do disparo contra a vítima, ocorreu no mês de outubro de 2018. O júri popular levou apenas 2 horas de deliberação para considerá-lo culpado da acusação de homicídio qualificado. Pela natureza brutal do crime cometido em troca de apenas $500 em drogas e dinheiro vivo, ele foi condenado à pena de morte por injeção letal. Esse julgamento foi cercado de intensas controvérsias após a revelação de que um dos jurados havia feito comentários de cunho racista durante o processo de seleção, afirmando que raças não brancas seriam estatisticamente mais violentas do que a raça branca. A defesa de Christopher tentou anular o processo com base nesse preconceito explícito, mas todos os pedidos de novos julgamentos e apelações foram negados pela justiça texana. Durante a fase de sentença, os familiares de Kendra Hatcher confrontaram Christopher Love no tribunal, chamando-o de covarde e questionando como alguém poderia executar uma pessoa inocente por um valor tão insignificante e miserável. O julgamento definitivo de Brenda Delgado teve início no mês de junho de 2019 e durou aproximadamente 5 dias de sessões intensas. O tribunal ouviu uma série de testemunhas que confirmaram o comportamento perturbador da ré, incluindo suas ex-colegas de classe
que a viram chorar de forma descontrolada após o término com Ricardo e seus ex-rumates que presenciaram sua fixação doentia. O Dr. Ricardo Paniagua prestou um depoimento emocionante, onde identificou formalmente a fotografia de Kendra, que Brenda utilizava para monitorar a vítima através da rede social Facebook. Ele explicou ao júri que Brenda e Kendra jamais se conheceram pessoalmente e que ele teve o cuidado extremo de nunca mencionar o nome de sua nova namorada para a ex, o que provava que Brenda obteve todas as informações de forma ilícita, através de espionagem e obsessão digital. O Ricardo também detalhou a linha do tempo exata do fatídico dia 2 de setembro, descrevendo como ele havia ido correr na trilha Katy Trail, enquanto Kendra ainda estava trabalhando no consultório. Ele relatou que recebeu mensagens de texto de Kendra dizendo que ela estava a caminho do apartamento, sendo que a última comunicação enviada por ela ocorreu às 19h35, apenas poucos momentos antes dela entrar no estacionamento, onde seria morta de forma covarde. Um ponto marcante do julgamento foi o comportamento frio de Brenda Delgado na sala de audiência. Segundo observadores e jornalistas, ela manteve os olhos fixos em Ricardo Paniagua durante todo o tempo em que ele falava, ignorando quase completamente o depoimento das outras testemunhas. Esse detalhe foi interpretado como um sinal claro de que sua obsessão doentia pelo ex-namorado permanecia intacta mesmo após anos de reclusão. Crystal Cortez também cumpriu integralmente sua parte no acordo com o Estado e descreveu minuciosamente como Brenda planejou cada passo da execução, desde o suborno inicial até a escolha estratégica do local da morte. Após as alegações finais de defesa e acusação, o júri se retirou e retornou com um veredicto de culpabilidade em menos de 30 minutos de deliberação. No dia 7 de junho de 2019, Brenda Delgado foi formalmente declarada culpada de homicídio qualificado. Devido aos termos estritos da extradição negociada anteriormente com o governo mexicano para garantir seu retorno aos Estados Unidos, a justiça não pôde aplicar a sentença de pena capital. Assim, Brenda foi sentenciada à prisão perpétua sem qualquer possibilidade futura de liberdade condicional. No momento das declarações de impacto das vítimas, a família de Kendra Hatcher expressou todo o seu desprezo e nojo pela ré. A irmã de Kendra afirmou que Brenda seria esquecida pela história e apodreceria no inferno, enquanto o legado da dentista continuaria vivo através de sua sobrinha, que decidiu seguir a carreira de odontologia para honrar a memória da tia. A mãe de Kendra foi incisiva e severa ao dizer que Brenda Delgado havia conquistado seu lugar definitivo atrás das grades frias de uma prisão pelo resto de sua vida miserável, patética e vazia. Após o encerramento definitivo de todos os trâmites legais e julgamentos, Ricardo Paniagua decidiu deixar a cidade de Dallas e retornou para o estado da Califórnia e pessoal perto de seus familiares.